Bom dia, gente, tudo bem? Bom, vamos aí para mais uma semana de atividades, né? Como eu comentei com vocês ontem, nós faremos agora nas nossas aulas online as atividades de gramática, né? As explicações, são importantes que vocês não faltem. E no nosso portal, né, semanalmente, nós teremos atividades de produção textual, que pode ser interpretação, produção ou outro tipo de atividade que envolva texto, certo? Para ver se dessa forma vocês já fiquem com aquela obrigação, certo? De saber que toda terça tem uma atividade de produção para fazer e vão fazendo, não deixem acumular, serão essas semanas aí de atividades de produção textual, 8 semanas de bimestre, vai ter uma média aí, no mínimo, pelo menos umas 10 atividades, porque nós temos apresentações e tudo mais, certo? Bom, por falar em apresentação, vocês tinham um trabalho para apresentar para mim sobre a igualdade de direitos, vocês lembram? Né? Que eu separei para vocês alguns nomes de pessoas importantes que lutaram pela causa negra. E aí eu já tinha marcado essa apresentação para essa sexta-feira, já estava no cronograma. Só que eu decidi mudar, certo? Então eu não vou colocar agora, a gente vai fazer essa apresentação mais na frente, em novembro, quando estiver na Semana da Consciência Negra. Então, como na Semana da Consciência Negra nós vamos discutir muito essa questão da negritude, então, como a gente já tem esse trabalho para discutir, vai ser ótimo, porque a gente vai poder unir as duas coisas, certo? Então, que já está com o trabalho feito, que eu acho que ninguém, né, para variar, enfim. Mas façam, não deixem para fazer de última hora, façam um trabalho bem feito, um trabalho bem legal para apresentar, certo? Na semana da negritude. Lembrando que esses trabalhos de apresentação, eles valem 3 créditos, certo? Diferente de uma atividade de interpretação de perguntas e respostas que vale 1 crédito. Então, é como se fossem 3 tarefas que vocês estivessem fazendo, certo? Então, vamos lá. Vocês viram aí no caderno de vocês, e aí eu lembro que quem não pegou o caderno, pegue, porque está lá a atividade dessa semana. No caderno de vocês tem um texto, uma reportagem, que o título dela é Estudos ligam uso inadequado de redes sociais à depressão entre adolescentes. Então, é uma reportagem muito importante que vai falar sobre justamente essa ligação, essa relação entre a depressão adolescente e o uso das redes sociais. O que é que pode ter uma coisa a ver com a outra, sabe? Então, justamente essa ideia de, na linha fina diz, multiplicação de imagens que sugerem vidas perfeitas pode criar ansiedade e sensação de fracasso. Pesquisa mostra que aumento de tempo de tela de adolescentes está associado ao surgimento de sintomas. Então, quanto mais esse adolescente está exposto a essas redes sociais, mais tendência ele tem a apresentar um quadro de depressão e de ansiedade também, certo? Então é importante a gente dosar isso, porque uma rede social não é uma vida real, isso a gente já tem que ter em mente. Ali é uma fantasia, podemos dizer assim, porque você geralmente só coloca tudo de bom, é filtro, né, para esconder seu rosto, esconder marcas, né, para colocar uma maquiagem, para ter uma pele perfeita, sabe? E você só posta tudo muito feliz, e aquilo ali, será que é a vida real? Então isso às vezes confunde as mentes, principalmente as mentes dos adolescentes, certo? Enfim, então aqui tá falando, é muito interessante essa reportagem, gente. Quando vocês lerem, vocês vão perceber. Uma coisa por que eu escolhi essa reportagem, além dessa temática que é super atual, por conta dos infográficos que tem nela. E nós vamos trabalhar bastante essa questão do infográfico nesse bimestre. Tanto é o segundo gênero que nós iremos trabalhar depois de reportagem, como à medida que a gente for estudando reportagem, automaticamente a gente vai estar trabalhando com infográfico. Inclusive, aquela pesquisa que eu pedi para vocês fazerem com 10 pessoas, né? Que tem gente que não me mandou, mas vai ser necessário fazer, porque já vai ter uma segunda produção que eu vou orientar vocês na aula online, que é para fazer com a pesquisa de vocês. Então, quem não fez, já vai, além de não ter feito a pesquisa lá, perdeu o ponto para a prova, né? Além disso, não vai ter também a produção textual, que já vale créditos também para o 4º bimestre. Então, quem não fez, faça a pesquisa, porque embora ela não valha mais 1 ponto, mas ela vai valer uma nota de uma tarefa de produção textual.
viu? Então, eu vou ensinar para vocês. Eu acredito que vocês já têm até noção disso, mas eu vou mostrar para vocês como construir alguns gráficos. E eu vou dividir vocês para serem responsáveis por determinados gráficos para construírem, que vão ser automaticamente depois transformados em infográficos. A gente vai ver a diferença, porque o gráfico é só, por exemplo, aqui, ó, como vocês viram aqui. Aqui eu tenho um gráfico, né, de barras, aqui eu tenho um gráfico de linhas, aqui eu tenho um gráfico de barras também, certo? Aqui eu tenho um gráfico de esferas. Então, esses gráficos, juntamente com as informações que estão escritas aqui ao seu redor, são chamados de infográficos, porque são informações, são textos informativos em forma de gráfico, tá? Então, vocês vão... Inclusive, achei muito boa essa tarefa, no sentido de que existem muitas questões de interpretação dos gráficos. Isso é essencial, gente, para vocês que estão aí já quase no finzinho do ensino fundamental, certo? Então, vocês vão ler essa reportagem, vão responder essas questões que tem aqui, certo? A gente tem a questão 5, a questão 6, são leituras de gráfico. Então, é bem interessante, bem importante que vocês façam essa atividade. E aí, esse gênero reportagem, né, como é a primeira atividade que vocês estão fazendo, você pode até querer confundir com a notícia. Mas você vai observar que ela é bem diferente da notícia, porque a notícia é aquele gênero que acontece hoje, tipo agora, né? Aconteceu um fato hoje, você já vai fazer a notícia, contando de uma forma bem resumida e objetiva, né? O que aconteceu, com quem, quando, onde, por quê, mas de uma forma bem objetiva. Na reportagem, não. A reportagem, ela se estende, é um texto mais longo, mais detalhado, são feitas pesquisas para poder escrever a reportagem. Se coloca gráficos, se colocam dados estatísticos, citações de pessoas. Então, assim, é um texto mais bem elaborado, é um texto mais trabalhado para trazer informação para a gente. Traz informação também, assim como a notícia. Só que a notícia é em tempo real, a reportagem não. Então, essa reportagem aqui, que fala sobre a depressão em relação às redes sociais, ela pode ser de hoje, pode ser de amanhã, do mês que vem, certo? Do mês passado. Já a notícia não. Aconteceu, por exemplo, uma pessoa invadiu um sistema operacional, por exemplo, de uma pessoa lá bem famosa, de uma empresa. Aconteceu hoje, aí sai na notícia hoje, sai amanhã, quando prende os acusados, pronto. Aí depois pronto, acabou a notícia. A reportagem não, ela vai acontecendo. Ela pode tanto trabalhar de um tema atual, como ela pode trabalhar também com temas polêmicos, né? Trazendo informação para a gente a respeito disso. Ok? Então, vocês vão responder, por enquanto, vocês vão só responder essa atividade essa semana, porque a parte do infográfico, né, que é a respeito da pesquisa, eu vou orientar vocês na nossa aula online, sexta-feira, bem direitinho. Então, quem não fez a pesquisa ainda, até sexta-feira façam, porque a gente vai precisar para montar um quadro com as informações principais e depois desse quadro, vamos passar para os gráficos, tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, tá bom? Tchau, não esqueçam de pegar o caderno que está lá na escola, viu? Tchau, tchau!